Há 4 dias atrás, em um podcast, o Eu Acredito podcast, do pastor Fábio, esteve sendo entrevistado o pastor Abílio Santana. E os assuntos que o Fábio abordara certamente traria assuntos que foram tretas passadas, que foram especulações, perguntas, diversos assuntos atinentes a Abílio Santana. E um dos assuntos que foi abordado foi sobre o pastor Rodrigo Silva, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, ocasião em que o Abílio Santana disse que ele não é doutor em nada, que ele não é arqueólogo, ele não é teólogo, que ele é um herege. E que a igreja dele, o povo, também não é cristão. É uma seita que não segue os ensinos de Jesus, mas segue aos ensinos de Ellen White. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Você que é recém-chegado no canal, sinta-se abraçado, você faz parte da família Abrindo a Mente. Aqui nós somos eternos estudantes, estamos sempre aprendendo algo novo, porque a palavra de Deus é nova a cada manhã, é assim que está escrito na Bíblia, né? Ok. Como disse Paulo, trabalhosos. Trabalhosos. Existe uma denominação aí que muitos assembleanos ainda declaram como seita. E existe um representante dessa denominação que eu respeito muito, que é um arqueólogo, historiador e teólogo, Dr. Rodrigo Silva, que defende a Adventista do Sétimo Dia. Na visão do senhor, a Adventista do Sétimo Dia é uma seita? Tu falou aí, doutor em quê? Devido aos seus estudos, né? Arqueologia, doutor em arqueologia, doutor em história, teologia, não é não? Doutor em teologia? Não é não? O senhor acha que ele não é... Rodrigo Silva, que você pode ser doutor para você. Para mim, não. Para mim, não. Por que não? Simples. Se ele estudou, fez um doutorado... Não, o que é doutor? Doutor é aquele que defende uma tese. Né? Doutor é quem defende uma tese. Ponto. Agora, defendeu a tese, não foi redarguido, mas redarguido por quem? Quem confrontou? Quem deu ok? Teólogo? Se Rodrigo Silva conhecesse as Escrituras, se ele de fato conhecesse de Deus, logia, estudo ou tratado, teologia, estudo ou tratado acerca de Deus, ele não estaria numa seita, não estaria. Ele não seria pastor de uma seita. Ele é adventista do sétimo dia. E adventista do sétimo dia não é cristão. Os adventistas do sétimo dia não são cristãos. Não são? Não. O que eles são, então? O haitista. O que é o haitista, pastor? Seguidores de Ellen White. Ellen White. Helena White. O que Helena White diz, eles seguem na risca. Se ela disser pode, eles dizem não, eles dizem pode. Se ela disser não pode, ou seja, mas se ela disser como? Porque a cartilha das falsas profecias que ela deixou escrita são lidas, seguidas na risca. Faz parte da profissão de fé dos adventistas. Para se tornar membro, você tem que acreditar que Ellen White é uma profetisa. E acreditar que ela suplantou Jesus Cristo. E corre um cabra que se diz cristão, diz que é teólogo e diz que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Sendo que a Bíblia é clara. João capítulo 1, versículo 1, 2, 3.
está escrito que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus. E foi ele quem fez tudo, inclusive os anjos. E como que ele faz os anjos e agora ele é o anjo Miguel? Que loucura! Ah, mas ele apareceu lá no... Jesus apareceu no Antigo Testamento como anjo. Aparecer como anjo não quer dizer que ele é anjo. Como também Deus apareceu como nuvem. Deus é nuvem? Isso é teofania. Teo quer dizer Deus, fania, camuflado. Ele se apresenta como quer. A rocha ferida em Meribá, Jesus apareceu como a rocha teofânica. E o próprio Paulo disse, aquela rocha é Cristo. Aí vem um cabra que não conhece nada de Bíblia dizer que Jesus e Miguel são as mesmas pessoas. Que loucura! Aí tu me diz, doutor, em quê? Ah, ele é arqueólogo. Dá um Google aí. Internautas, queridos internautas, dá um Google. Aline. Você põe aí. Israel com Aline. Coloca aí, vai O colocar. que é que ele faz? O que é que ele faz? Ele pega tudo que a Aline ensina, ele digo, Rodrigo, e produz. A Aline sim é profunda. Que eu a sigo e... Aí, pronto, tá aí. Pega tudo que a Aline... Aí, o que é que ele faz? Ele é um guguista, copiador e uma Xerox barata. Xerox, preta e branca. Ele anda com a Aline, mergulha. É a Aline que é a guia dele. Arqueólogo. Me ajude. Não, mas ele desenvolve um trabalho de arqueologia bíblica, né, pastor? Na TV Novo Tempo, ele trazia alguns contextos históricos da arqueologia. Querido Fábio, na terra de cego, quem tem um olho é rei. E lhe digo mais. Deixa quieto. Deixa quieto. Mas isso o coloca como um herege? Não, né? Ou pode ser um erro teológico? Não, ele é herege. Ele está em uma seita herética. Qual a diferença da igreja? Que Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. Ele não disse as, ele disse a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja que eu vou edificar, ela será inimiga do inferno. O inferno vai estar às portas dela. E ela vai estar sendo atacada pelas portas, no plural, do inferno. Ou seja, inimiga do inferno. Então, aí vem um monte de gente, usado pelo diabo, dizer que Jesus é uma criatura. Dizer que Jesus é Deus, mas um Deus minúsculo. Quem são os adventistas? Simples. Os seguidores de Ellen White. Qual é a semelhança dos adventistas e os testemunhos de Jeová? Que as testemunhas de Jeová saiu da igreja adventista. O fundador da Testemunha de Jeová era membro da igreja adventista do sétimo dia. Charles Taze Russell. E Charles Taze Russell fez uma rebelião na igreja adventista e fundou a Testemunha de Jeová. Por isso que eles se assemelham muito. Miguel, Jesus, mesmo ensinamento. Charles Taze Russell trouxe isso do ensinamento da seita adventista. Tá? Sai de porta em porta, tudo ensinamento da igreja que Russell fazia parte. Quem são os testemunhos de Jeová? São os filhos da igreja adventista. Oh, interessante, não sabia. Pois é. Mas nós estamos vivendo em um tempo, pastor, que, por exemplo, quando eu me converti, que eu via nas revistas de escola bíblica dominical, considerando algumas denominações como seitas, eu ficava me perguntando, e qual é a igreja verdadeira? Porque aqui para nós também devemos ter as nossas heresias também, né? Os nossos erros teológicos. O senhor também, por exemplo, é chamado de herege.
o senhor também é chamado de herege. Casa na praia. Jesus não precisava nem construir nada, fazer nenhum móvel. Apareça. Não é uma heresiazinha, não? Abordado sobre o Dr. Rodrigo Silva, o Abílio Santana primeiro falou que ele não é doutor. Pelo que falou, ele não seria arqueólogo, não seria historiador ou muito menos teólogo. Não sei se eu paro, se eu espero passar essa música. Bom, vou continuar daqui, beleza. Muito bem, abordado pelo Fábio sobre o Dr. Rodrigo Silva, da Adventista do Sétimo Dia, o pastor Abílio Santana disse que ele é doutor em quê? Sugeriu que ele não é doutor em arqueologia, que ele não é historiador ou teólogo, que ele é apenas um herege que segue os ensinos de Ellen White. Pelo que ele falou, certamente houve alguma treta aí passada, e eu vi uma certa vez, quando o Dr. Rodrigo Silva falou que Jesus não tinha casa na praia, alguma coisa do tipo, não tinha mansão à beira da praia, não apelasse, né? Eu acho que foi isso que fez com que o Abílio ficasse zangado com a determinada mágoa, né, e tal. Eu até compreendo. Porque, na verdade, se você pesquisar no chat GPT, por exemplo, e perguntar, que ali é um conglomerado de conhecimentos daquilo que já foi escrito, tanto na Bíblia como na história. Pergunte no chat GPT se Jesus tinha casa na praia. Ele vai responder que é improvável que ele tinha uma casa na beira da praia. O que acontece é que ele se hospedara na casa de um dos seus discípulos, que se tornou um de seus apóstolos, o principal, Pedro, que era pescador, que tinha casa à beira do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. E com Pedro, determinada feita, estava a sogra dele, que estava ardendo em febre. E Jesus foi até a casa de Pedro e curou a sogra de Pedro. E certamente ele se hospedava na casa de Pedro toda vez que ia, e quando dizia o mestre está em casa, seria a casa de Pedro. É assim que está escrito. Então, quando o Rodrigo Silva falou uma certa vez, Jesus não tinha mansão na beira da praia, não apela, né? Alguma coisa do tipo assim, né? E o Abílio ficou zangado com ele e descredibiliza ou desmerece a formação do pastor Dr. Rodrigo Silva. Bem, eu também não tenho assim, esse conhecimento com o Rodrigo Silva, nunca conversei com ele. Com o Abílio, sim, conversei umas 3 vezes e foi decepcionante. Na verdade, eu não estava com expectativa boa, mas esbarrei, de uma certa forma, estive junto ali, tive de conversar e vi que ele tinha um espírito ferino, né? Pode ter mudado agora, mas tinha um espírito muito tóxico, que não dava vontade nem de viver perto dele. Pensa no espírito de porco, foi o espírito que eu encontrei em Abílio Santana. Porco não. Porco, na verdade, é um bichinho que o Criador fez. Era um espírito maligno, uma coisa ruim. Quem sabe, né, tenha mudado, não me importa. É a vida de cada um. Estou falando da minha experiência também, né? Agora, ele fala que Rodrigo Silva não é teólogo, porque se ele fosse um teólogo verdadeiro, não seria pastor de uma seita, né, secta, seleção, caminho, uma seita. No caso, ele diz porque prega heresia, ensina coisas, um tipo que Jesus era o anjo Miguel e alguma coisa do tipo assim. E que a Ellen White era uma profeta, uma profetisa, e as pessoas acreditarem em suas profecias. Eu, da minha parte, diria que eu concordo que se alguém se faz profeta para que os seguidores dele sigam as profecias dele, um tipo William Marion Branham, da Igreja Tabernáculo da Fé, digamos, que eu também não tenho assim esse conhecimento. Eu tenho uma coletânea de livros, já li vários livros, né? Enfim. Eu digo que o último profeta foi João Batista, ok. Também se alguém disser, Jesus é o anjo Miguel e tal, eu diria, olha, acredito que ele teria se manifestado como anjo, uma determinada feita, mas não seria Miguel e tal. Ok, seria mais ou menos isso. Agora, a igreja que Abílio Santana faz parte, ela é de AD do Brás. Ela é da Madureira. E a Madureira tem como chefe Samuel Ferreira. E Samuel Ferreira
é filho de Manuel Ferreira. E Manuel Ferreira, ele era maçom, e Samuel maçom certamente também. Os nomes deles estão em sites maçônicos. E o Manuel Ferreira, ele foi determinada feita para a Coreia do Norte. E ele foi até a igreja do Reverendo Mon, da igreja da Unicidade. E o Reverendo Mon, ele era seita mesmo. Inclusive, cada mulher que ficava noiva tinha de transar com ele antes de transar com o marido. Tá entendendo? Entra com o líder da igreja da Unicidade. E ele se dizia um tipo de Jesus. Era um anti-messias. E o bispo Manuel Ferreira fez um pacto com ele. Fez um pacto com a igreja da Unicidade, a igreja herética. E ele era pai de Samuel, e Samuel é pastor de Abílio, e Abílio faz parte da Madureira. Então, se for por isso, se a igreja é adventista, ela é herética, a Madureira também é. Tem pacto com a igreja da Unicidade, do Reverendo Mon, e tem pacto com a maçonaria também. Agora, eu olho as pessoas de uma forma diferente. Eu acredito que adventistas, as pessoas de uma forma mais generalizada, eles procuram servir a Deus, a Jesus. Assim como da igreja da Madureira também procura servir a Deus, a Jesus. Agora, os líderes é que são chamados à prestação de contas. O capítulo 2 de Malaquias diz, essa palavra é para vós, sacerdotes. Sacerdotes que rejeitaram a mim, eu também rejeitei para que não sejam sacerdotes diante de mim. Pois bem, eu vi uma determinada feita o pastor Abílio Santana dizendo, eu atendo os bispos, né? Eu bato continência para os bispos, atendo os bispos. Pois é, e o nome dos bispos está na maçonaria. E aí? Não seria tudo heresia também não, seu Abílio? Ou não? Ainda aparece ainda alguns escrotos em forma de haters. E chega aqui, você está falando abobrinha? Falando abobrinha não, filho de uma égua. Eu estou falando o que Cristo falou e o que está na Escritura, e eu ainda pesquiso nos originais para saber. Eu fiz teologia, liderei igreja e fui itinerante. Eu tenho experiência e falo baseado em algo contundente, em algo plausível, palpável, tangível, em algo real. Se há alguma realidade aí, entendeu? Pois bem, o Abílio se escandaliza bastante e diz que é um absurdo, mas o Rodrigo Silva é herege e que os crentes adventistas não são cristãos, são da seita, são Ellen Whiteistas, são Whiteistas, seguidores de Ellen White, aquela coisa toda, beleza, vamos lá. Um pastor pregador de Goiânia, o nome dele começa com N, e o sobrenome dele, F. Passei um dia com ele no Hotel Ibis, Avenida Monsenhor Tabosa, Praia de Iracema, Fortaleza. E lá no hotel, eu achava inspiração nele como pregador. Eu perguntei por diversos pregadores. E eu perguntei por um pregador da Bahia, famoso. Não vou citar nome aqui, e ele disse, prega tão bem, mas tadinho, não pode ver um rabo de saia. Cometeu tanto adultério, mas tanto adultério, que os presidentes disso, nós não podemos mais segurar as coisas do senhor. Mandaram diversas cartas para ele, não podemos mais segurar. Então, iam excluí-lo da convenção geral. E aí? Eu, disse o pastor NP, eu disse, meu filho, quando você for excluído, não deixa o teu nome sair no Mensageiro da Paz, é muito escândalo. E ele falou assim, painho, eu não me entrego. Não adianta eu me entregar na mão desses homens porque não muda nada. E o pastor NP disse, e ele ligou para minha esposa e disse, maninha, eu amo tanto a minha esposa. E ela disse, se você ama a sua esposa, por que você trai ela? Ele disse, eu amo a minha esposa, mas não deixo de ter minhas paixões por fora. Aí eu, pastor Frank Lima, ouvi o pastor NP falando essa história. E aí eu estava na igreja do pastor Elson Villanova, lá em São Paulo. Eu preguei lá.
Eu fui lá uma vez com a cantora Sara Flor de Maio, que era do Conselho Tutelar. E fui outras vezes sozinho. E fui com o pastor Dimas Trajano, que é um primo do cantor Eliezer Rosa. Dimas Trajano era cantor, eu fui lá. E o pastor Elson Villanova, conversando comigo, disse, o bispo Samuel Ferreira e eu demos a presidência da igreja em Salvador para um pastor. Um pastor que estava numa fase difícil, e demos a presidência para ele lá. Aí vem a pergunta, eu pergunto, Rodrigo Silva, herege? O que é pior, herege ou adúltero? E a igreja adventista são heréticos porque seguem os ensinos de Ellen White? Eu pergunto, e a igreja madureira? Ela é herética se seguir ensinos de adúltero ou seguir ensinos de maçons? Pense a respeito disso. Pois bem, então, disse Abílio Santana, os adventistas, eles não são cristãos, eles são whiteistas, seguidores de Ellen White. Agora, eu acredito que, querendo ou não, os crentes nas denominações, seja Madureira, seja Ipiranga, seja Assembleia de Deus Ministério de Santos, seja Ministério Belém, acho que Santos e Cubatão, tudo estão ligadas ao Belém, uma coisa do tipo. Obedecem aos líderes. A igreja na época de Jesus, que era de fariseus e saduceus, não obedeceram aos líderes? Os líderes instigaram o povo a dizer, crucifica, crucifica, não temos rei senão a César, fora com este, crucifica. Foi. Os líderes induzem. Seja Abílio Santana induzindo o povo dele a fazer o que ele quiser, na igreja dele, quem manda é ele. Seja o Valdemiro Santiago induzindo o povo na idolatria dele, seja de Macedo, de Masson Macedo, induzindo o povo a fazer os votos, as campanhas, os sacrifícios, e o povo já está de olho aberto, já muita gente já saiu fora da arapuca dele, né? Enfim. Então, o Abílio diz assim, ó, acreditar que Jesus é Miguel é um absurdo, é um absurdo. Pode ser. Eu acho que maior absurdo do que isso é um líder, digamos, adúltero ser posto na presidência de uma igreja no Estado brasileiro. Eu acho que é muito mais absurdo isso, né? E, digamos assim, que esse cara exiba ouro, ó, eu já tenho ouro, até a gente tem ouro, né? Anel de ouro, relógio de ouro. Eu acho que isso é absurdo, né? A Assembleia de Deus, ela sempre pôs no rol das seitas heresias nas religiões, sempre pôs a Adventista do Sétimo Dia como uma seita, assim como Testemunhas de Jeová e como outros aí. Nessa matéria de religiões, seitas, heresias ou heresiologia, sempre o Adventismo esteve como seita. Mas se a palavra seita no latim é secta, e secta é um caminho escolhido, eu diria que todas as denominações, elas são seitas, todas elas têm um credo. O credo é o caminho que ele escolhe. Vou na escritura, eu vou escolher um credo. E eu vou pôr, vou fazer um estatuto e registrar essa igreja. Todas são assim. Eu falo porque tenho experiência, eu já fundei igrejas também. E na igreja, o meu credo que eu pus lá, que eu acreditava, dentre a escritura, o Novo Testamento, é que a igreja fosse como a igreja primitiva, repartisse os bens entre eles, entendeu? E pudéssemos ajudar a não deixar faltar pão na casa dos irmãos, e crendo em todos os milagres, tudo que Jesus faz, dando testemunho de Jesus, né? Que ele é o pastor e que eu apenas um servo, um discípulo, né? Foi assim que eu registrei uma igreja, fundei uma igreja chamada Messiânica Povos no Caminho. Pois bem, aí ele diz o seguinte, ó, ele, o Rodrigo, ele é herege, porque ele está em uma seita herética. Pois bem, meu querido, pode estar certo. A Igreja Madureira foi fundada por líder maçom. E quem comanda ainda essa jossa, quem lidera, são líderes maçons. Diz amigos maçons e sites maçons. Aí eu pergunto, não é tudo heresia, não?
Eu nunca ouvi falar que o Adventismo do sétimo dia sacrificou ninguém. Mas as sociedades secretas, eu tenho um vídeo aqui. Eles se reunindo no condado de Seconha, na Bavária, e com alguém no invólucro branco e tocando fogo e queimando. Sim, senhor. Sim, senhora. Aí o Abílio cita uma coisa que eu concordo com ele, além de outras coisas que eu concordo. Ele disse assim, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, a minha, não é as igrejas. Joia? Eu concordo com você, pastor Abílio Santana. Abílio, você está certo. O Messias edificou a igreja nele. Quem quiser ver a fundação da igreja, a edificação da igreja, procure as palavras de Cristo, não dos líderes religiosos. Porque eu, como líder, tenho experiência de quase 8 anos presidindo o campo e participando de convenções, experiência de mais de 10 anos pregando em igrejas, viajando pelo Brasil e pregando em convenções e escolas bíblicas. Preguei em Camboriú em quase 33 igrejas lá, durante 3 vezes que eu retornei. Quem fez a minha agenda lá foi o pastor Reuel Bernardino, que era vice-presidente, e sempre conversei com líderes e tenho experiência, bastante experiência. Eu não empurrei com a barriga, não, eu cavei, eu busquei profundo, né? Realmente, Jesus edificou a igreja nele. Ele até mesmo disse, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, que sou eu, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, está cheio de ladrões da fé, ladrões da verdade, ladrões das escrituras, que usam a escritura para assaltar e para furtar. Como Jesus disse, né? São mercenários, ele disse, o mercenário que não é o pastor, que sou eu, vê o lobo atacar a ovelha, e deixa, porque é mercenário, mercenário é ladrão, e ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então eu digo, confira o que eu estou dizendo, não venha novamente como um filho de uma égua ver eu dizer que eu estava falando abobrinha, não desvie o que o pastor Abílio Santana está falando para falar abobrinho, vá se converter, vá ver a escritura, o que Jesus falou e o que o sistema religioso fala. Acha que eu estaria aqui no canalzinho com 4.000 seguidores, que muito obrigado. Agradeço a vocês, para mim é muito, mas é um canal pequenininho comparado com canais que tem milhões por aí. Eu estaria aqui, no canalzinho desse, não estaria com a gula medonha igual os líderes aí, em frente de igrejas prometendo mundos e fundos se eu não fosse uma pessoa fiel? Acha que se eu fosse fiel eu estaria falando diferente da cartilha de todos os outros? Eu falo diferente do Belém, eu falo diferente de Piranga, de Madureira. Aqui eu falo diferente da Canaã, da Bela Vista. Digo que o que Jesus falou é diferente do que o sistema religioso ensina. Acha que quem está por trás de mim é o Elon Musk? É algum milionário que está me bancando? Eu não estou aqui dando a cara a tapa. Apenas uma expressão, viu? Não estou aqui com a cara e a coragem para falar a verdade, não. É impressionante. O sujeito passa a vida todinha como um asno, uma anta, um abilolado, um tantã, um lelé da cuca, um aparvalhado, um tolo, um nécio, um besta, um burro, um ignorante. Ouvindo os dinés, as galinhas de Angola, tô fraco, cantando igual. Aí aparece alguém falando algo diferenciado, ele tem a regalia de dizer, não, pare, fala igual os outros. Vai te lascar, filho de uma égua. Mas voltando aqui para as pessoas do canal. Eu faço esses vídeos para as pessoas do canal, para pessoas que querem abrir a mente. Não são para esses filhos de umas éguas burro que tem, não. Desculpa a minha linguagem. É que eu sou a cearense, arretado aqui da roça mesmo. Brabo aqui da roça mesmo. E quando eu estou errado, eu fico calado. Peço desculpas. Mas quando eu estou usando alguém, considerando ser superior, Jesus, ou a Escritura Sagrada, e aparece alguém dizendo que eu estou falando abobrinha, tenha santa paciência, né, meu amigo? Eu edificarei a minha igreja, não as igrejas, a minha. Concordo contigo, Abílio. Eu sou edificado no Messias. A ceia que eu tomo é ter comido do pão da vida, que é crido que Jesus é o Salvador, que o corpo dele foi partido para me salvar, e essa minha fé me dá esse alimento para a vida eterna. Não preciso ficar toda a data do mês na primeira, segunda e para uma ceia simbólica que é a consubstanciação criada pela igreja evangélica, nem a igreja primitiva praticou, e dizer que ela
com aquela ceia, que eu estarei me alimentando do corpo e do sangue de Jesus, quando Jesus mesmo disse, eu não estarei mais em nenhuma ceia com vocês aqui. Eu só estarei numa ceia nova no reino de Deus. Então, quando eles dizem, Jesus está aqui presente, mentira. Ele está presente na vida das pessoas porque ele disse, eu vou, mas voltarei, estarei convosco, estarei em vós, em espírito, sim. Mas ele falou para a samaritana, o dia veio, a hora chegou, que os verdadeiros, eu estou falando agora para os verdadeiros, adorarão ao Pai não é no templo e nem no monte, é em espírito, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito. Então já sabe, os que estão nos templos e no monte, segundo Jesus, são os falsos. Os verdadeiros adoram em espírito e é o templo do espírito. É Jesus que está dizendo. Não venha dizer que sou eu não, que eu fico brabo. O Abílio fala uma coisa que até o Fábio acha interessante. Testemunhas de Jeová saíram dos adventistas, né? Beleza. Rapaz, não sabia. Beleza. É herético porque saiu dos heréticos e tudo. Testemunho de Jeová, adventista, sempre estiveram arrolados nos livros de religiões, seitas e heresias ou a matéria de heresiologia do seminário assembleiano. Beleza. Só que assim, o apóstolo João escreveu e disse assim, nisto conhecereis que sois os filhos de Deus, em que vos ameis uns aos outros. Não é porque fala que Jesus já se manifestou como anjo, ou então que a pessoa seja profeta ou não, ou porque o líder foi maçom, foi alguma coisa, não. As pessoas da igreja da Madureira, ou da igreja de Adventistas, se elas praticarem a escritura, até que vai ser difícil ficar no templo, viu? Praticarem a escritura, porque Jesus derrubou o templo. Porque Jesus diz, minha casa é chamada casa de fala, de oração, mas vós transformaste num covil de salteadores. E está escrito pela patrística que os discípulos viram e não entenderam, mas quando morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo, que o templo é o corpo, casa de fala, de oração, oração lá no colégio, a oração, a fala, né? Entenderam que era corpo. Ele disse, eu derrubo esse templo, em 3 dias eu faço novo. Um templo novo, que o templo novo é o corpo, entendeu? É Jesus que falou, né? Então, eu acredito que a diferença é muito tênue de, eu acredito que Deus é isso, e que Deus é assim e tal. Se está com a escritura na mão, se acredita na vida eterna, acredita no Messias, acredita no Criador, eu penso que o que faz a diferença é amar uns aos outros. E aí prova que são filhos de Deus. É praticar o bem. 1 João 3:8, se me falha a memória, diz, aquele que pratica o pecado é filho do diabo. E o que pratica a justiça é filho de Deus. Nisto se manifestou o Filho de Deus para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, né, e tal. Enfim, mas a maior prática é essa. Os que nasceram de Deus amam ao seu irmão. E acredito que essa é a diferença, né? E quem ama o irmão dá pão para ele, né? Não deixa faltar o pão, faz igual a igreja primitiva, é o que eu acredito. Se não é o modelo da igreja primitiva, para mim, não serve. Aquele modelo era o espírito e a alma da multidão dos que criam. A igreja adventista é unida com a Assembleia? Não. Então a igreja adventista vai acreditar que a Assembleia tem práticas erradas. A Assembleia vai acreditar que a adventista tem práticas erradas. A Assembleia vai dizer que a adventista tem como inspiração profética Ellen White, que escreveu vários livros, e que era racista, Ellen White também. Na igreja dela, ela não queria negros, o que é errado. E aí, já o de Ellen White pode dizer, mas a Assembleia de Deus lá da Madureira tem líderes maçons, que figuram nos sites maçons e trabalham por dinheiro. Se tiver adúlteros lá, como o bispo Samuel Ferreira está espalhado no ventilador, que a bispa, a esposa dele, morreu triste de levar chifre dele. E assim também como a fama do Abílio Santana foi espalhada pelo Brasil como homem também que pegou outras mulheres. Então, o que se deve fazer? Quem olhar para Abílio, olhar para o Ellen White, vai esbarrar no inferno. Então, não é questão de olhar para o pastor Frank, não. Olhe para Cristo, olhe para Jesus. O que eu falo é isso. Eu acredito nas palavras de Cristo.
Quando Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então eu não vou imitar Paulo, eu vou imitar Cristo, porque se eu imitar Cristo, eu estou imitando Paulo. Vocês estão entendendo? Ah, Paulo está olhando Jesus, eu vou também olhar Jesus, como Paulo fez. Estou imitando Paulo, estou fazendo igual a Paulo, está entendendo? Pois bem, Ellen White disse que veio completar a obra de Jesus, e Abílio disse que a Ellen White falou que veio completar a obra de Jesus. Eu nunca li em livro nenhum o Conflito dos Séculos, um monte de livro de escatologia. Eu não vi isso, mas, de repente, ela tenha dito, pois olha, Abílio, você tem um líder que é Samuel Ferreira. Samuel Ferreira tem um pai que faleceu, Manuel Ferreira. O Manuel Ferreira fez um pacto com o reverendo Mon. O reverendo Mon disse, eu vim completar a obra que Jesus não terminou. Disse. E ficou mais espalhado do que o que Ellen White disse. Eu não estou sendo advogado da adventista, não. Porque para mim, adventista, madureira, dá no mesmo. Se não seguir os ensinos de Jesus, vai esbarrar na heresia, na blasfêmia e no pecado. Se olhar para Ellen White e olhar para Abílio Santana, vai dar no mesmo. Um ensina heresia, outro ensina heresia. Não me diga que uma pessoa que faz dos anos do seu vigor, da sua juventude, um tempo para correr atrás de prostituição, que tem zelado pela doutrina, né, compadre? E eu não sou criança, eu andei pelo Brasil e vi muita coisa. E eu ouvi milhares de pessoas falando sobre o seu Abílio Santana. E conheço dezenas de pessoas que têm exemplos horríveis aqui também. Diga-se de passagem, não vou nem entrar nesse assunto. A cidade de Parambu, que eu fui lá quando eu era pastor em Catarina, para ver, eu precisava andar 70 quilômetros de Catarina para Tauá, e de Tauá mais vários quilômetros para ir para Parambu, para ir lá na pregação do Abílio Santana, porque o pastor que estava lá em Isaías, aqui no Ceará, mandou uma carta para Catarina, onde eu era pastor, convidando o pastor e a igreja para a festa lá na cidade de Parambu. E aí eu fui lá de moto, não deu na ocasião para a igreja ir, eu fui de moto. E aí quando terminou a festa, um irmão que estava lá, um irmão também afrodescendente, da mesma cor de Abílio Santana, a mesma corzinha morena, falou assim, pastor Frank, tu não sabe a humilhação que eu passei para ir pegar Abílio Santana no aeroporto de Fortaleza. Ele disse, olha, eu fui com a Hilux do pastor Isaías. E aí quando eu cheguei lá, eu cheguei e disse, a paz do Senhor, pastor. Ele falou, tu é crente? Quem é tu? Tu é crente? Eu disse, sou eu, o irmão, que vim buscar o pastor lá para pregar na igreja em Parambu. Ele disse, tu é chofé? Disse, não, irmão, eu não sou chofé não, mas eu sou motorista, eu vim. Se tu não é chofé, tá fazendo o que aqui? Irmão, eu vim buscar o senhor para pregar na igreja. Eu vou onde? Eu vou aonde? Naquele carro. Naquele carro ali eu não entro não, eu não entro com tu ali não. O irmão disse, irmão, é uma Hilux nova. Eu não vou, tu não é chofé, tu não tem modo, tu não tem jeito. Eu sou o ministro, eu não entro contigo naquele carro não. Eu disse, pastor, pelo amor de Deus. Pois fale aqui com o meu pastor presidente. Entregou o celular, aí ele botou no vídeo e falou, reverendo Isaías, eu me admiro que o senhor manda um homem desse que não tem modo, não tem jeito aqui para levar o ministro, o ministro. Aí conversou e disse, tá bom, irmãozinho, eu vou com tu. Aí ficou chamando ele de irmãozinho, rindo, e parece que, eu não sei se botou os pés no painel e ficou com a mão na cabeça, fazendo pose, eu não sei, alguma coisa do tipo. Eu sei que eles disseram que, à tarde, que eu não estive lá, o pastor Frank lá esteve lá à noite. E quando foi à noite, quando eu falei com ele, foi uma estupidez medonha, uma coisa de anta, de burro, uma coisa horrível. Aí eles disseram que se juntaram os irmãos e disseram, pastor, nós admirávamos o senhor. Aí ele, né, irmãozinho? Aí disse, mas o senhor é muito ignorante. Ele, né, irmãozinho? E ele disse que os irmãos disseram, olha, o senhor orou aqui, Jesus quase não batizou ninguém. Aí teve um outro irmão que orou, e Jesus batizou mais de 30, porque você estava na carne mesmo, você não é espiritual nem nada. Ele, né, irmãozinho? Aí falou que ele levou na brincadeira, ficou brincando, né? Eu não vou nem entrar em outros assuntos, viu? Só dizer isso aqui. Então, assim, meu querido, beleza. Pastor Abílio falou que 10 anos para cá mudou. Amém? Não me importa. Eu estou falando aqui porque você é uma pessoa pública, você foi deputado e você foi pregador em Camboriú.
e uma pessoa pública, então, foi dito também no podcast que podemos fazer cortes desde que demos o crédito a ele, né, o pastor Fábio. Eu ponho aqui o link, viu, do vídeo original, enfim. Deixa eu abreviar para terminar aqui. Pois bem, então, Abílio Santana fala sobre a profissão de fé. Ele diz que ele tem uma profissão de fé. E eu sei, porque eu também tinha ali na Assembleia, mais de 20 anos que eu fui líder na Assembleia. A profissão de fé diz assim, creio em Deus Pai, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Até o Abílio cita isso. Então, o seguinte, toda igreja tem essa profissão de fé. Essa profissão de fé é uma seleção, é uma seita, é uma seleção. Seleciona aquilo que acredita que é uma doutrina, né, que a pessoa acredita e crê, e põe aquilo numa ata, e deixa e faz um estatuto, e lavra, e faz reunião, e registra no cartório, e está lá, para todo mundo seguir aquela crença. Então, isso, por si só, para mim, já vai virando uma seita. Porque fazer o que o mestre ensinou, o que Jesus ensinou, é muito bom. Se alguém disser assim, mas houve 5 Jesus, antes daquele Jesus, teve o Jesus de Qumran. E o Barrabás era Barsabás, filho do pai, era outro. O Barrabás não era ladrão, ele ensinava e fazia milagre, e tinha seguidor e ensinava que era o tipo de Jesus. Teve outro chamado Barcoba, que juntou 4.000 judeus e pelejou contra os romanos. E ele dizia que o nome dele era filho da alva, filho da estrela. Era enviado do pai, teve seguidores e fez milagres. Segundo os seguidores, teria morrido e ressuscitado. Aí eu vou responder, olha, se Jesus, segundo os judeus, não veio o Messias, veio apenas um profeta. Se Jesus veio ou não veio, esse ensino dele, para mim, já é suficiente. E é muito importante, beleza. Só que os ensinos das denominações não batem com o ensino de Cristo. Vocês estão me entendendo? Vocês podem examinar e dizer que eu estou errado? Então, assim, o Talmud não foi a mesma coisa. Deus deu 10 mandamentos para Moisés. Só que a partir dos 10 mandamentos, Moisés escreveu 613 mandamentos de Moisés. E gerou o Talmud. E os mandamentos de Moisés começou a contradizer os 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos estava escrito não matarás, mas nos mandamentos de Moisés estava dito, se a mulher adulterar, apedreje ela, mate. Então, quando Jesus, filho de Deus, segundo a história dos evangelhos, foi confrontado pelos fariseus com a mulher apanhada em adultério, eles disseram, essa mulher foi apanhada em ato flagrante de adultério. E a lei de Deus, não, de Moisés, diz que as tais sejam apedrejadas. Mas Jesus, escrevendo com o dedo no chão, disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E olhou para eles. E certamente o olhar penetrante e onisciente de Jesus fez eles sentirem psicologicamente na alma. Eles mesmos eram adúlteros. E alguns deles talvez tivessem ficado com aquela mulher. É uma conjectura que eu faço. Eu não estou dizendo que foi. Estou dizendo que Jesus não falou palavra, mas eles foram saindo. Se Jesus disse que quem não tem pecado, certamente é porque tinham. Aí eu estou dando um exemplo aqui. Não estou dizendo que é doutrina. E saiu dos mais velhos, depois até os mais jovens. Jesus disse, mulher, cadê os teus acusadores? Então, Jesus poderia dizer, cadê os crentes, os líderes, os servos de Deus ungidos, fazendo a obra de Deus? Não, acusadores estavam acusando, né? Ela disse, eles foram, Senhor, foram embora. Ele disse, nem eu te acuso, vá e não faça mais isso, para que não te aconteça coisa pior. Não disse para ela, não faça isso não, que tu vai para o inferno, tu estava condenado, eu vou te perdoar. Não. Ela não chegou lá, ei Jesus, ouvi falar que tu é filho de Deus e que me perdoa. Não. Não faça mais isso, porque ela estava com o marido de outra. E aí a mulher certamente estava com uma pedrinha para tacar na cabeça dela, e até com razão, porque estava pegando o marido dela. Às vezes o adultério, na maioria das vezes, é como uma morte. A pessoa é como metade da pessoa morre. Você tem um cônjuge, vem outro e pega o cônjuge da pessoa, troca pela pessoa e a pessoa se sente um espírito de morte. Tem pessoa que mata o cônjuge e se mata também por causa da situação. Vocês estão entendendo que Jesus não atendeu a lei de Moisés. E quando entregaram ele para ser morto, disseram, ele foi contra a lei de Moisés e contra o santo templo. Está entendendo? Tem muitas pessoas que querem me condenar também, porque eu falo do jeito que o Messias falou contra o templo. Então, vá para baixa da égua, que aí você fica satisfeito. Quando você me provar que o templo é aceito por Jesus e que é o lugar do servo de Deus está lá, eu fico satisfeito, porque eu liderei com o templo e nunca vi o templo como casa de Deus. Vi como lugar de negócio, mas eu não fiz negócio. Tudo que veio para essas mãos eu reparti com os carentes e o que eu tenho são as dívidas para pagar, atrasadas há 10 anos.
Não me sobrou nada de igreja com mais de 20 anos de líderes. Aí admira-se que os meus colegas tenham Hilux do ano, tenham casas de praia, riquezas, e como não contrair riqueza? É muito simples. Da mesma forma que os discípulos e apóstolos e Jesus não contraiu riqueza porque repartia com os carentes, e a igreja primitiva é prova disso, que os que vendendo propriedade traziam valor aos apóstolos e repartia, a igreja verdadeira não fica rica. Por que que Abílio ficou rico? Por que que Feliciano ficou rico? Por que que Leonardo Salles? Por que que Agenor Duque? Por que uma Camila Barros? Por que esses cantores, Lauriette, era Mara Lima, qualquer deles ficava rico, tudo correndo para ser deputado, tudo cobrando uma soma altíssima? Cassiane, por exemplo, a Elaine de Jesus, ou Damares, qualquer deles, por que ficam riquíssimos? Porque, na verdade, não estão servindo a igreja do Messias. Senão não tinha como ficar rico, porque repartia com os carentes. Tá entendendo? Se quiser discordar de mim, todos vão discordar de mim. Quantos pastores vocês acham por aí que abriu mão de ser pastor, de ser pregador e foi falar do jeito que está mesmo na escritura, contra o sistema? Se você disser que não acredita, é você e a filha do mundo todo, meus amigos. Está escrito que a besta das águas, que a grande Babilônia deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Está escrito que na praça celestial, ou que na praça de uma grande cidade, que se levanta duas testemunhas e peleja contra a besta, são duas testemunhas que são mortas. É muita gente. Na época de Elias, era 850 profetas de Baal, só tinha Elias militando, e tinha outro no calabouço, Micaías. Eu ainda fico estupefato, admirado, quando aparece alguém: você está errado. Ah, é mesmo? Pega atrás da fila, tem fila quilométrica de pessoa para dizer que eu estou errado. Da mesma forma que todos disseram que Jesus estava errado, fora com este, não temos rei senão a César. Todos rejeitaram Jesus, não vão rejeitar a mim, por acaso? É claro que vão rejeitar a mim. Eles e você também, idiota. Então, toda a igreja tem a profissão de fé. O Talmud também tem a profissão de fé. A minha profissão de fé deve ser aquilo que o Messias ensinou. Não preciso escolher, eu vou escolher aqui que é o melhor. Não foi isso que o Papa fez também? O Papa escolheu dos pergaminhos e papiros o que queria para seus 73 livros canônicos e o resto não é canônico? Vai dizer que o Apocalipse de Pedro, que o Evangelho de Tomé, que o livro de Enoque não é inspirado, são livros inspirados, mas está fora, porque o Papa disse que era aquilo. O Abílio Santana tem um credo de fé da Madureira. Aí a Adventista tem um credo deles também. Eu tenho certeza que isso é a grande Babilônia, a confusão religiosa. Quem está certo é a Assembleia, quem está certo é a Adventista, quem está certo é a Mundial. Teve um homem, esposo de uma tia minha, da irmã Maria de Fátima, que um dia quase brigou comigo, chegou: irmão, o que você diz de Valdemiro? Aí eu falei: para mim, Valdemiro é alguém que, se ele ensinasse a verdade, ele ensinava as pessoas a cuidarem uns dos outros, porque tem uma igreja que já conseguiu ter patrimônios milionários, mas não ajuda os carentes. Não, isso é mentira, isso é mentira. Mas me diga, será que não é a melhor igreja do mundo? Que a igreja melhor que existe não é a mundial? Eu falei: olha, para mim a primeira igreja somos nós, pessoas. É seguir o Messias, o que ele falou. É o ensino do Messias, não é a denominação. Seja universal, seja mundial, seja isso, seja aquilo. Se não segue o ensino do Messias, não. Entendeu? Então é assim, as pessoas... E é claro, né? Abílio Santana, ele é uma figura do sistema. Ele diz que atende aos bispos. Ele obedece? É claro que sim. Se deram de mão beijada a presidência da igreja para ele em Salvador, num período terrível da vida dele, que ele estava praticamente ia ficar sem nada. Entregaram de mão beijada porque falaram para mim. Como é que ele não vai atender esse pessoal? Como é que não vai atender? Então, é claro que sim. Se você participa de uma empresa, você tem de cumprir as regras da empresa, chegar no horário certo, passar o cartão na hora certa, cuidar do seu departamento, e onde você está, se você faz parte de uma facção, você tem de cumprir com as diretrizes, porque senão você vai ser punido por eles mesmos. Faz parte da igreja, tem de cumprir com a norma da igreja. Como eu quero seguir o exemplo, eu segui o ensino do Messias, então eu estou fora dessas denominações. Primeiro, porque Jesus não fundou igreja nenhuma. Segundo, porque Jesus disse que os verdadeiros adoradores não é no templo e nem no monte, é em espírito e em verdade. Terceiro, porque Jesus nunca pediu dízimo e oferta. Quarto, porque
As mulheres que serviam a Jesus com fazenda, ele ajudava os carentes. Quinto, porque ele disse que devemos amar a Deus e o próximo. Aí alguém disse, qual é o próximo? Aí ele contou a história do bom samaritano que viu o inimigo judeu caído e ferido e cuidou dele. E a igreja primitiva entendeu. A igreja cuidava das pessoas. Mas o problema das denominações é que botam todo mundo para cuidar dos líderes e os líderes ficam milionários e o povo continua na necessidade e ninguém faz igual a igreja primitiva. Essa é a minha queixa, essa é a minha deixa. É por isso que eu não acredito. Mas, meus queridos, vocês que acham que eu estou errado e não são tão queridos assim, acho que vocês são rebeldes, são filhos de umas éguas, como diz o cearense, acham que eu estou errado? Então me prova na Escritura. Quando vocês me provarem que o que Jesus falou no capítulo 23 de Mateus com os fariseus é dizendo que eles eram rosas perfumadas, não que eles eram os crápulas, filhos do demônio. Quando vocês mostrarem no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, verso 30 em diante, que aquela igreja não repartia tudo entre si, que não eram ligados, diferente desses cães brigando com as denominações. Era todo mundo junto e partia o pão. Quando vocês tirarem isso da Escritura, meu trabalho por aqui acabou. Eu fico satisfeito. Abreviando, então, vamos lá. Toda igreja tem uma profissão de fé, escolhe um conjunto de doutrina para seguir, só que vai ficar sempre coisa de fora, e vai ter coisa que escolheram e não vão entender direito, e não vai bater com a realidade. Então, todas as igrejas vão se chocar, cada uma tem a sua própria profissão de fé. Eu acredito que o ensino de Jesus é universal, que o ensino do Novo Testamento é universal para o mundo. Quem seguir não precisa nem se prender a um conjunto de doutrinas, a um conjunto de dogmas, a um credo particular e nem denominações. Quem seguir vai estar em Cristo e vai estar no Messias. Ele disse, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eu edifico a minha igreja, como eu concordo com Abílio, com duas coisas. Ele diz, Jesus fundou a igreja dele, não é as igrejas, é a minha. As portas do inferno não prevalecem, eu edifico a minha igreja, sim. Nele mesmo. Então a edificação da igreja, concordo com Abílio, é no Messias. Não é baseado na doutrina da Madureira, da Assembleia ou da Universal ou de qualquer uma. É no Messias. E eu garanto que o ensino do Messias era contra os fariseus e contra todas as denominações. Todas as denominações trabalham igual aos fariseus. Quando Jesus disse, vocês se assentaram na cadeira de Moisés, fariseus. Os líderes se assentaram na cadeira de Levi, para querer receber dízimo. Nem Jesus recebeu, porque era da tribo de Judá. Fazei, pois, o que eles dizem, mas não praticais conformidade com as suas obras, pois dizem e não praticam. Exatamente. Os líderes também, eu ouvi diversos testemunhos de líderes, que ensinavam os irmãos a dar dízimo e oferta, e pegava, ia para as noitadas, para as baladas, ia para se envolver com homossexualismo e tanta coisa. Vários pastores da própria Universal falou sobre isso, que fazia. E na Assembleia, muitos iam para a zona, para a prostituição. O próprio pastor Abílio Santana deve saber alguma coisa sobre, né, esse negócio sobre zona, né, que um pastor chamado Marcos Aurélio falou, né, lá de Camboriú. Quero saber dessas coisas. Pois bem, então assim, toda igreja tem a profissão de fé, e isso vai contrariar os ensinos do Messias, que a nossa profissão de fé deveria ser o ensino do Messias. O Talmud contrariou os ensinos do Messias. Enquanto a mulher foi levada para ser apedrejada, Jesus não apedrejou porque não seguiu o Talmud, seguia a lei do Criador. Aí eu vou e lembro que no dia que eu aceitei a fé, eu estava na casa do meu irmão, Manuel Lima, que é presbítero aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, que é Belém, aqui no Ceará. O irmão Nilson começou a conversar com o irmão Naldo e falou assim, Deus, ele é um, não tem 3 tronos no céu. Deus não é 3, ele se manifesta em 3, mas ele é único. Está escrito que Deus é um só, né, e tal. Aí o outro falou, não, Deus é 3 pessoas que concordam numa. É Pai, Filho e Espírito Santo. E os dois começaram a contender. E perguntaram para mim, que era novo convertido. Aceitei a fé naquele dia. O que você acha? Eu falei, eu estou maravilhado com tanto conhecimento de vocês. Eu acho que está certo. Todo mundo está certo. Vocês estão baseados na Escritura, não tem nada demais. Aí, um momento, um disse, tu vai para o inferno. Falou para o outro, né? Aí eu falei, agora já aí eu acho que não estão certos. Se vocês estão debatendo a nível de ideias, de pensamentos que vocês viram na Escritura, tudo bem. Mas agora um querendo condenar o outro, então eu acho que isso é que não está correto. Então, não é isso que acontece? A Madureira vai dizer para a Adventista que estão errados, a Adventista vai dizer que a Assembleia que está errado, e todos aí dizem assim, não, mas eles obedecem a Ellen White, a outra vai dizer, mas obedece a Manuel Ferreira, Samuel Ferreira. Não tem essa coisa aí de... O Samuel Ferreira pergunta lá para
O Samuel Mariano, que está pastoreando a igreja, como é que tá? Rapaz, tem umas pessoas pegando no meu pé aí, né? Porque uns problemas de adultério, né? Vai dizer, não, rapaz. Não vai dizer assim, ó, meu irmão, se corrija que adúlteros e adúlteras não entram no reino de Deus. Você não pode ser líder com esse mau testemunho. Eu vou botar um pastor no seu lugar. Não, vai dizer assim, não, meu irmão. Estão com inveja porque a sua igreja está lotada. Então é com inveja, vamos para frente. Não dê corda para esse pessoal não, rapaz. Ou seja, então as pessoas vão obedecer ao Samuel Ferreira, nem que esteja mandando o cara para o inferno. Assim também como Ellen White talvez mandasse as pessoas para o inferno com o ensino errado. Vocês estão me entendendo? E eu digo para vocês, se você olhar o ensino do Messias é suficiente, nem precisa do pastor Frank Lima. O que eu estou fazendo aqui é só despertando, abrindo a tua mente. Não estou pedindo dinheiro a ninguém aqui, apesar de toda vez que eu trabalhei fazendo a obra, sempre teve parceiros que me fortaleceu, né? Mas, enfim, aqui no canal, você dá um like aí, compartilha esse vídeo, já está me ajudando já. Pois bem, para concluir, o Abílio falou sobre a palavra desgraça, até brincou e disse, desgraça é a ausência da graça. Eu diria que a palavra graça é uma palavra blasfemada. A palavra graça ela é paganizada, é referente a Artemis, a Semíramis, a Diana dos Efésios, a Rainha dos Céus. Inclusive, tem um quadro de 3 mulheres nuas dançando. O nome do quadro é As Três Graças. Graça, as filhas de Zeus. Tudo mitologia e tudo coisa que não é verdadeira. Então, graça foi trocada pela palavra favor. Em Tito 2:11 diz, o favor do Criador, que é Jesus, o favor do Criador se manifestou Salvador, trazendo salvação a todos os homens. Mas eles traduzem, paganizando, botando a graça de Deus se manifestou salvadora, porque é uma adoração à Rainha dos Céus, que Jeremias falou, que Ezequiel viu também. A Artemis, a Semíramis, a Diana dos Efésios, a mulher da Estátua da Liberdade, a justiça brasileira, a mulher com a venda nos olhos, é referente à graça, a mulher. Então o nome certo é favor. Então desgraça é o contrário da graça, e graça é paganizado, a palavra certa. Isso aqui não tem importância, eu estou apenas dando um exemplo aqui de palavras trocadas, né? O Abílio diz assim, o que caracteriza uma seita é quando ela vai, quando ela entra em choque com as escrituras. Sim, eu vou concordar com você. Eu vou concordar que as denominações elas entram em choque com as escrituras. As escrituras falam diferente. Quando você vê o que está nas escrituras, veja que é um livro sofrido, viu? Um livro em que o próprio Constantino e os papas, Constantino pediu às escritores que especulassem, perguntassem para as histórias que houve sobre Jesus, escrevesse 4 evangelhos. E isso os acadêmicos contam essa história. E eles especularam e procuraram e trouxeram os evangelhos que nós temos. E os papas também pegaram pergaminhos e foram escolhendo a forma de confeccionar a Bíblia. Imagina a primeira tradução da Ugarit, do aramaico antigo, ou do aramaico ou hebraico, traduzir para o grego, para o latim e para o inglês. A primeira tradução já vai tirando o significado das coisas para aplicar outras coisas em outra cultura, em outra língua, chama-se paráfrase, já perde o sentido. Hoje tem 400.000 alterações no texto. Além de tudo isso, ainda aparece líderes escolhendo uma parte que lhe cabe para fazer um credo, para registrar num cartório, criar sua denominação e dizer, eu sou o dono da verdade. Mentira. E se não disser, eu sou o dono, diz assim, a doutrina mais correta é essa. A doutrina correta seria o que Jesus ensinou. E na hora que as igrejas ensinar o que Jesus ensinou, a grande Babilônia cai e será grande a sua ruína. Então, meus queridos, todas as denominações, elas entram em choque com as Escrituras. Agora, só um último lembrete aqui para terminar. Teve uma pessoa que disse assim, eu falei em outros vídeos, em mais 3 vídeos sobre esse podcast, aí disse assim, sobre o tapa, você ainda passou pano no Abílio, né, misericórdia. Aí eu fui responder, não passei pano não. Aqui no Ceará comentavam muito isso, né, dizia, eu quero saber se é crente mesmo, eu dou um tapa. Quando eu aceitei a fé, viu, eu falei assim, pai, eu vou te fazer um pedido, eu quero te servir. Eu sei que já morreste na cruz e já pagaste o preço por mim. Então eu não quero apanhar na cara, não. Até porque eu treinei Karatê e Kung Fu, por último, como defesa, entendeu? E automaticamente, se alguém me desse um soco, eu já ia levantar o meu braço de alguma forma. É automático, você aprende a levantar o braço, né?
E automaticamente, se não vigiar, levantar o braço e de repente já acertar a pessoa. Digo, então, pai, assim, não deixa bater em mim, não, porque eu quero pregar o evangelho. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas disseste na palavra, eu já vi, disseste o seguinte: se o dono de casa souber o dia que o ladrão vem assaltar, ele se arma e não deixa o ladrão assaltar. Foi Jesus que falou. Então, se o dono de casa sabe no dia que o ladrão vem assaltar e ele se arma para não deixar o ladrão assaltar, vai aceitar apanhar na cara também? Então, eu também concordo que cara de homem não é lugar de se bater. Aí eu mencionei para a pessoa que um doido se jogou em cima de mim e automaticamente eu o nocauteei em 4 segundos. Tentei não acertar o nariz para não quebrar, tentei não acertar na garganta para não matá-lo sufocado. Acertei na testa, na mandíbula dele, foi muito rápido no estômago dele, não no estômago, quase aqui um pouco mais em cima, né? Consegui nocautear. Isso era um amigo meu, não vou citar o nome, que ele estava com problema de esquizofrenia, mas é porque ele também se enchia de drogas e ficava violento. Chegou a quase quebrar o braço do pai, quebrou o óculos da mãe, rolou no chão com 3 soldados de polícia. E eu morava 8 meses com ele, cuidando de uma certa forma dele ali e tal. E aí ele se jogou em cima de mim, eu tive de nocauteá-lo. Então, assim, eu concordo plenamente com a Bíblia. Esse negócio de vir bater na cara da gente para provar que é crente, não, filho de uma égua. Não bate, não. Eu não concordo com isso, não. De jeito nenhum. Nunca andei batendo em ninguém. Eu apenas me defendi porque a pessoa se jogou em cima de mim. Eu me defendi. Mas nunca andei batendo em ninguém. Aprendi a arte marcial até um certo ponto, mas nunca fiz isso com ninguém. Então também, o Pai me concedeu. Nunca ninguém me bateu. E também, sempre que eu orei por pessoas endemoniadas, nunca me arranharam, nunca me bateram. Agradeço ao Pai Celestial. Então, meus queridos, é isso. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Estamos juntos.